Bem-vindos, alquimistas históricos. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada épica pelas areias do tempo para desvendar os mistérios da ascensão dos faraós do Egito Antigo. Prepare-se para testemunhar como simples mortais se tornaram deuses na Terra, guiando impérios e travando batalhas que ecoam até os dias de hoje. No início, o Egito era um mosaico de tribos e pequenos reinos, cada qual com seus próprios chefes e crenças. O Nilo, generoso e imponente, era o fio condutor da vida, trazendo fertilidade às margens e permitindo que as primeiras cidades florescessem. Foi nesse cenário que surgiram os primeiros líderes a reivindicar não apenas poder, mas divindade. Esses chefes tribais logo perceberam que, para unificar o Egito, precisariam de algo mais que força militar. Era preciso convencer o povo de que sua autoridade vinha dos próprios deuses. Assim nasceu o conceito do faraó. Um soberano que era, ao mesmo tempo, rei e divindade viva, filho direto de Ra, o deus Sol. A mitologia egípcia foi moldada para legitimar esse novo poder. Os faraós passaram a ser vistos como intermediários entre o mundo dos homens e o dos deuses, responsáveis por manter a ordem cósmica, o chamado Ma'at. Era uma responsabilidade sagrada. Qualquer desequilíbrio poderia trazer o caos e a destruição ao reino. Se você está curtindo essa viagem pelo Egito Antigo, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum segredo dos faraós. Com o tempo, a figura do faraó se consolidou como o pilar central da sociedade egípcia. Ele era o comandante supremo dos exércitos, o juiz máximo das leis e o grande construtor de templos e monumentos. Sua palavra era lei, e sua imagem, eternizada em pedra, servia de lembrete perpétuo de sua ligação divina. Agora conheça Narmer, o primeiro faraó guerreiro. Com as margens do Nilo já férteis e povoadas, surge uma figura lendária, Narmer, também conhecido como Menes. Ele é celebrado como o primeiro grande faraó guerreiro, o unificador do Alto e Baixo Egito. Seu nome ecoa como o início da dinastia dos deuses na Terra. Narmer entendeu que, para governar um povo tão diverso, precisaria de mais do que força bruta. Ele usou a diplomacia, o simbolismo religioso e, quando necessário, a guerra. A famosa paleta de Narmer, um dos artefatos mais antigos do Egito, eterniza sua vitória e o nascimento de um império. O exército de Narmer era disciplinado, armado com lanças, escudos de couro e machados de pedra. Mas sua maior arma era a crença de que ele era escolhido pelos deuses para trazer ordem ao caos. Cada batalha era mais do que uma disputa territorial. Era um ritual sagrado, uma reafirmação do poder divino do faraó. Após a vitória, Narmer instituiu novos rituais e construiu templos dedicados aos deuses protetores do Egito unificado. A coroa dupla, símbolo do Alto e Baixo Egito, tornou-se seu emblema e passou a ser usada por todos os faraós que vieram depois dele. O Egito, agora unido, entrou em uma era de prosperidade e poder sem precedentes. A lenda de Narmer não é apenas sobre conquistas militares, mas sobre a fundação de uma nova ordem. O Egito dos faraós, onde o governante era visto como um deus vivo, responsável pela harmonia entre o céu e a terra. Seu legado inspirou gerações e estabeleceu o padrão para todos os reis que viriam depois. E assim, com Narmer, começa a linhagem dos faraós guerreiros, mas outros nomes lendários ainda aguardam para serem revelados. Após séculos de estabilidade e crescimento, o Egito viu surgir um dos maiores faraós guerreiros de todos os tempos, Tutmés III. Conhecido como o Napoleão do Egito, ele transformou o reino numa potência militar e expandiu suas fronteiras como nenhum outro faraó antes dele. Tutmés III não nasceu para ser rei. Inicialmente, sua madrasta Hatshepsut governou como faraó.
Mas quando finalmente assumiu o trono, Tutmés mostrou-se um gênio militar e um estrategista implacável. Seu reinado foi marcado por campanhas ousadas, como a lendária Batalha de Megido, onde ele derrotou uma coalizão de príncipes cananeus e consolidou o domínio egípcio sobre o Oriente Próximo. O segredo de Tutmés estava na inovação. Ele modernizou o exército, introduziu novas armas, treinou soldados em táticas avançadas e usou a velocidade das carruagens para surpreender os inimigos. Cada vitória era celebrada como um triunfo dos deuses, e Tutmés fazia questão de dedicar templos e monumentos a Amon-Ra, seu patrono celestial. Durante seu reinado, o Egito atingiu o auge do poder e da riqueza. Tributos vinham de todas as partes do império: ouro da Núbia, incenso do Punt, cavalos da Ásia. Tutmés III não era apenas um guerreiro, mas também um administrador habilidoso que governava com justiça e sabedoria, sempre guiado pela crença de que sua autoridade vinha dos deuses. O legado de Tutmés III foi tão grandioso que, mesmo séculos depois, ele era lembrado como o modelo ideal de faraó guerreiro. Sua múmia, encontrada no Vale dos Reis, ainda impressiona pela imponência e pelos amuletos mágicos que o acompanhavam, símbolos de sua ligação eterna com os deuses. Entre todos os faraós guerreiros, nenhum nome brilha tanto quanto o de Ramsés II, também chamado de Ramsés, o Grande. Seu reinado, marcado por monumentos colossais e feitos militares lendários, transformou-o em uma lenda viva, símbolo máximo do poder e da glória do Egito. Ramsés II ascendeu ao trono em uma época de grandes desafios. O Império Hitita ameaçava as fronteiras egípcias e o controle sobre as rotas comerciais do Oriente Médio estava em jogo. Determinado a proteger seu povo e sua honra divina, Ramsés II liderou pessoalmente suas tropas em uma das batalhas mais épicas da antiguidade, a Batalha de Kadesh. Ela foi um espetáculo de estratégia, coragem e propaganda. Ramsés II, cercado por inimigos, tornou-se o próprio herói de sua narrativa. Segundo as inscrições dos templos, ele lutou bravamente, guiado por Amon-Ra, e virou o jogo quase sozinho, salvando o exército egípcio de uma derrota certa. Apesar de não ter sido uma vitória decisiva, Ramsés II transformou o resultado em triunfo político. Ele ordenou a construção de templos gigantescos como Abu Simbel, onde cenas de sua vitória foram eternizadas em paredes de pedra, reforçando sua imagem de faraó invencível e escolhido dos deuses. Durante seu longo reinado, Ramsés II assinou o primeiro tratado de paz conhecido da história, selando uma aliança com os hititas. Essa diplomacia visionária garantiu décadas de prosperidade e estabilidade ao Egito, mostrando que o verdadeiro poder do faraó não estava apenas na guerra, mas também na sabedoria e na negociação. O legado de Ramsés II atravessou milênios. Seu rosto, esculpido em estátuas gigantescas, tornou-se o símbolo eterno do Egito antigo. Ele foi lembrado não só como um guerreiro, mas como um construtor de impérios e um verdadeiro deus na terra. E assim, Ramsés II consolidou sua imortalidade, inspirando reis, generais e sonhadores até os dias de hoje. Mas a história dos faraós guerreiros ainda guarda outros nomes e batalhas surpreendentes. Com o passar dos séculos, o Egito começou a sentir o peso de sua própria grandiosidade. Invasores estrangeiros, crises internas e o avanço de novos impérios ameaçavam a estabilidade conquistada pelos grandes faraós. Mas mesmo diante do declínio, surgiram líderes que tentaram reacender a chama dos deuses na terra. Entre esses últimos faraós guerreiros, destaca-se Psamético I, que liderou a resistência contra invasores assírios e núbios.
Ele reorganizou o exército, contratou mercenários gregos e restabeleceu a ordem em um Egito fragmentado, tentando restaurar o esplendor dos tempos antigos. Mesmo com todos os esforços, o Egito já não era mais o império invencível dos tempos de Ramsés. Novos inimigos, como os persas, chegaram com força avassaladora. O último grande faraó guerreiro, Nectanebo II, lutou bravamente para defender sua terra natal, mas acabou derrotado, marcando o fim da era dos faraós autônomos. Apesar das derrotas, o espírito dos faraós guerreiros jamais foi esquecido. Os egípcios continuaram a celebrar seus antigos reis como deuses, visitando templos, contando histórias e mantendo viva a esperança de um novo amanhecer. O fim da era dos faraós guerreiros não foi apenas uma queda, mas a transformação de um legado. O Egito, mesmo sob domínio estrangeiro, manteve sua identidade, sua arte e sua religiosidade, influenciando civilizações por milênios. E assim, encerra-se o ciclo dos faraós guerreiros, mas a história do Egito continua viva, esperando para ser redescoberta a cada nova geração de alquimistas históricos. E por fim, conheça agora o legado eterno dos faraós, deuses na terra, inspiração para a humanidade. Ao longo de milênios, os faraós não foram apenas governantes, mas símbolos vivos da ligação entre o divino e o humano. Suas histórias, gravadas em pedra e transmitidas por gerações, continuam a fascinar, inspirar e ensinar. O Egito Antigo, com seus deuses, templos e guerreiros, permanece como um dos maiores legados da humanidade. O mito do faraó como Deus na terra nunca desapareceu. Mesmo após a queda do império, a imagem do faraó sobreviveu nas artes, na literatura e na cultura popular. Em cada estátua colossal, em cada hieróglifo, vemos o reflexo de uma civilização que buscava a eternidade e, de certa forma, a alcançou. O Egito dos faraós nos ensina sobre poder, fé e resiliência. Mostra que, mesmo diante do caos, é possível construir ordem, beleza e significado. Os faraós guerreiros, com suas conquistas e derrotas, são exemplos de liderança, coragem e visão de mundo. Hoje, estudiosos, arqueólogos e curiosos continuam a desvendar os segredos do Egito. Cada descoberta, cada fragmento de papiro ou tumba recém-aberta, reacende a chama da curiosidade e do respeito por essa cultura milenar. Se você se sentiu inspirado por essa jornada pelo tempo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outros apaixonados por história. Juntos, mantemos viva a memória dos faraós e dos deuses que caminharam sobre a terra. E assim, alquimistas históricos, encerramos nossa saga pelos faraós guerreiros, deuses na terra. Que o legado deles continue a inspirar sonhos, descobertas e a busca pelo extraordinário em cada um de nós. Até a próxima jornada.